Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um belo dia. Posta a lição de hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a lição 6 de hoje, ela tem como título Só uma coisa, conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo se encontrou com Jesus na sua primeira vez, foi na estrada de Damasco, onde Jesus aparece para Paulo através de uma visão, em que Paulo realmente ele cai do cavalo, e a partir daquele momento houve uma conversão. Embora a aparição de Cristo ao apóstolo foi através desta visão, mas ele ouviu perfeitamente a voz do Salvador, que mostra lá em Atos capítulo 9, versículo 7, e ele também viu Jesus através de uma luz brilhante que cegou seus olhos, que está lá em Atos capítulo 22, versículo 9. E assim, até este momento, Paulo não estava convertido, e após Jesus se apresentar para ele e dar as diretrizes de como ele deveria curar da sua visão, e perguntar a ele por que ele estava perseguindo os cristãos e perseguindo o próprio Cristo, Paulo toma um novo rumo da sua vida. E aqui no livro de Filipenses, como diz o título, ele diz lá: só uma coisa eu quero, conhecer a Cristo. O que Paulo está falando é que ele gostaria de ver Jesus assim face a face, conversar com o seu mestre, com o seu Senhor pessoalmente. E no livro de Filipenses capítulo 3, versículos 10 até 16, o apóstolo aborda nesse texto que ele tem um desejo ardente de conhecer a Cristo, participar da comunhão dos seus sofrimentos e da esperança da ressurreição, e ele nos convida também a todos nós a fazermos o mesmo, de nós deixarmos o passado, assim como Paulo o fez, se tornar um novo homem, onde nós devemos prosseguir a um alvo, Esse alvo é Cristo. E aqui fala coisas assim importantes para nós nesse texto de Filipenses. Se nós desejamos conhecer Jesus, estarmos face a face com o nosso Salvador, nós devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus que se aproxima. E o que nós podemos ver aqui na lição de hoje, embora nós não possamos conhecer hoje, assim, face a face a Jesus, como os discípulos tiveram oportunidade, que ouviram assim pessoalmente, porém, eles viram Jesus pessoalmente, mas eles falharam em compreender as suas palavras depois da ressurreição, quando ele aparece pessoalmente para cada um dos seus discípulos, e eles não o reconheceram. Isso reforça a necessidade do Espírito Santo atuar na nossa vida como um guia, como diz lá em João 16,13. Quanto mais nós o conhecemos o Espírito Santo, nós nos aproximamos de Jesus, porque nós experimentamos algo fantástico, O poder da sua ressurreição, de nós termos esse entendimento que fala em Filipenses 3,10. Isso é que nos leva, assim, a ter uma novidade de vida que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6,4. Uma outra maneira de nós conhecermos a Jesus, se aproximarmos dele, é nós participarmos do seu sofrimento, ver o que esse esforço que Jesus fez por nós
pecadores, que menciona lá em Filipenses 3,10. Uma outra forma também de nós conhecermos Jesus é nós avançarmos para o alvo, que Paulo fala em Filipenses 3,14, ou seja, nós avançarmos nessa corrida para nós chegarmos até a segunda vinda de Jesus, para nós sermos vencedores e recebermos esse galardão das próprias mãos de Jesus nas nuvens dos céus. E o que nós podemos ver também nessa lição, que mesmo depois de ter aceitado a Cristo no caminho de Damasco e ter assim essa visão sobrenatural, espetacular do Senhor Jesus, posterior a isto, na cidade de Filipos, Paulo expressa-se um profundo desejo de conhecer a Jesus de maneira assim, mais profunda e cada vez mais ter uma intimidade com o seu Senhor, que ele fala lá em Filipenses 3,10. Essa declaração na carta dos Filipenses, após assim, muito tempo de sua conversão, mostra que o apóstolo Paulo, assim como a vida de todo cristão, não está estática. E Paulo considera tudo aqui como um esterco, uma perda, comparado com a grandeza de que é ganhar a Cristo, e nessa busca apaixonada pelo seu Senhor, de estar assim face a face. Não há mais nada importante a todo cristão do que conhecer intimamente a Jesus e mais e cada vez mais. O que nos garante que Ele, Cristo, também nos reconhecerá diante do Deus Pai naquele juízo final que Mateus fala no capítulo 7, versículos 21 até 23. E neste livro de Mateus, que faz parte do Sermão da Montanha, que Jesus pregou aos seus discípulos e também para nós, o apóstolo alerta que não basta dizer Senhor, Senhor, ou fazer grandes feitos, né, em nome de Jesus, mas é essencial fazer a vontade e o querer do Deus Pai. E uma delas é nós conhecermos cada vez mais a Jesus para nós entrarmos no reino dos céus. E para conhecer a Cristo nós temos que nos debruçar, estudar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, cada vez mais, cada manhã, fazermos um culto racional com a nossa família, ser batizada pelo poder do Espírito Santo todos os dias, para receber do Espírito Santo um novo batismo. Embora não possamos conhecer Jesus face a face, hoje no caso, senão nós seremos assim consumidos, porque somos pecadores, mas a busca em espírito e em verdade é uma oportunidade que nós temos, né? Como os discípulos também tiveram após a ressurreição do seu mestre. Fizeram, porém, quando ele se aparece a ser ressuscitado, o que aconteceu com os discípulos? Eles não o reconheceram. Ou talvez viram assim a Jesus, mas não reconheceram. Eles falharam em compreender as suas palavras, a sua verdade, por justamente faltar uma comunhão maior com o seu Senhor diariamente, uma consagração, conhecer mais o seu Salvador. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ascendeu aos céus, os discípulos ficaram assim meio desnorteados, achando, para onde foi meu mestre? Tomé foi um deles que começou a procurar, ele queria materializar Jesus. E assim, quando mais nós conhecemos, mais nos aproximamos dele, Jesus, porque experimentamos o poder da ressurreição, que Filipenses fala lá em 3,10, através de Paulo, que nos levará a uma novidade de vida, que se fala lá em Romanos 6,4. Em Filipenses 3,10, Paulo indicou que o propósito supremo de sua vida era conhecer a Cristo. O fato dele mencionar os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Jesus, sugere que conhecer a Cristo envolve não apenas um aspecto cognitivo ou conjunto de processos mentais
ou funções cerebrais para entender isto, mas também, especialmente, uma experiência racional com o nosso Mestre em tudo que nós fazemos, dentro de um processo de crescimento gradual espiritual nossa, que é mencionada lá em 2 Pedro 3,18. E assim, é um cuidado nos estudos das Escrituras que deve ser acompanhado de todos nós de uma humildade, um profundo desejo de ouvir a voz de Deus. A atuação do Espírito Santo apresenta através da palavra a verdade, nos dá o entendimento, o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, que está lá em 2 Pedro 3,18. É a construção assim, de um relacionamento íntimo com o Senhor da palavra, através de uma comunhão pessoal diária, que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus, que fala lá em 2 Pedro 3,18. Outra maneira de nós aproximarmos de Cristo é tomando parte nos seus sofrimentos. O que Ele fez na cruz por nós, que fala em Filipenses 3,10, é também de nossas provações, das nossas aflições que passamos. E assim, a cada desafio no mundo de hoje que nós temos, uma provação enfrentada, e a cada experiência dolorosa que temos, nos auxiliam a entender melhor o que Jesus passou por nós, pagando as nossas dívidas e nos libertando da morte eterna e do pecado. E assim nós conhecemos a vontade e o querer de Deus mais claramente. Outro ponto que Paulo menciona em Filipenses 3, versículos 13 até 14, que ele diz lá, avançando para o alvo, que do grego quer dizer escopos, que refere-se à linha de chegada ou à corrida final, quando nós receberemos o galardão, o prêmio final, ou seja, na segunda vinda de Jesus, que está aproximando de nós, e que é o fechamento da porta da graça. Quando nós recebemos o galardão, o prêmio maior da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus, que fala lá em Filipenses 3, versículo 14. E da mesma forma que Jesus ascendeu aos céus, Deus nos convida a nos preparar, a conhecer o Salvador cada vez mais, cada vez melhor. Recebemos a recompensa celestial na sua segunda vinda, e nós iremos morar com Ele nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. É claro que, se analisarmos que para alcançarmos esse objetivo, ainda falta muito para todos nós que somos pobres mortais, que a cada dia mais temos que trabalhar para isso. Ninguém será plenamente transformado de que todo o corpo será humilhado. Seja renovado, tornando-se o que Paulo diz, semelhante a corpus glorioso de Cristo, que está em Filipenses 3, 21. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, tem falado para nós aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus, diz lá em João 14,6, que Ele é o único meio, Ele é o único mediador entre os homens e Deus. A única salvação vem através dele. Que você entenda essa verdade e que você não caia em enganos e doutrinas que nós temos no mundo de hoje, principalmente no meio evangélico, que tem tomado também alguns rumos errados. Que você possa ter essa verdade, que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.